Mas eu quero, sem mais delongas, compartilhar algo com vocês nessa noite, que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu gostaria que você estivesse muito atento àquilo que o Senhor tem para ministrar. Eu vejo que já há algum tempo, aqui na nossa família, nós temos ouvido muita coisa boa, muito direcionamento de Deus, muita palavra profética, e eu creio que nós estamos prestes a viver muitas coisas grandes no Senhor. Amém? Amém? Vocês devem ter visto hoje nas redes sociais que o tema da nossa ministração é "Parece que o jogo virou". De repente você já falou isso com alguém, entendeu? Quantos aqui já ouviram essa frase desse jeito assim? Isso. De repente alguém já fez alguma coisa com você, e quando as coisas mudam de cenário, você vira para a pessoa e fala assim: parece que o jogo virou, não é mesmo? Entendeu? Mas eu não quero falar nesse sentido, no sentido sabor de mel, no sentido que a gente viu passar na prova e não te ajudou. Eu quero falar num outro sentido para você, do jogo está virando. E nós dizemos isso normalmente quando nós estamos passando por uma derrota ou por alguma coisa, quando nós estamos perdendo. O jogo só pode ser virado se nós estamos o quê? Perdendo. Amém? Isso é um pouco óbvio, mas é importante tratar sobre isso. E olha só que interessante, no esporte nós vemos muito isso, no futebol, basquete, vôlei. E o que eu acho mais interessante para quem acompanha um pouco de qualquer esporte, entendeu? É que muitas vezes, na maioria das vezes, a virada, ela é muito mais emocionante do que uma goleada. Sabia? Às vezes o time está lá ganhando de 3, 4, 5, 6-0, e quando dá faltando um tempo para acabar o jogo, ou futebol, ou vôlei, está mais tranquilo, já está tipo 2-0, ou no basquete está dando aquela surra. Mas quando o jogo está tipo empatado, ou o time está perdendo, ali no basquete, eu gosto muito de basquete também, às vezes aquela cesta que vai no último segundo, já viram? De repente você nunca viu basquete, mas você já viu algum vídeo desse na internet, você já viu? Daquela última cesta que o cronômetro zero e a bola está caindo, e o jogo vira no finalzinho, e é muito emocionante. E cara, eu comentei isso com algumas pessoas, eu estou sentindo muito forte no meu espírito. Eu não sei se você sente isso também, mas eu espero que você sinta, porque isso é um alinhamento que vem de Deus, que está acontecendo em outros lugares também. Eu sinto muito forte, que o jogo está virando, que nós estamos entrando literalmente numa nova estação. Sabe, alguns dias atrás nós entramos na estação da primavera. Sim, mas o que eu estou querendo dizer e trazer para vocês e compartilhar aquilo que tem ardido no meu coração é que realmente o jogo está virando. Nós estamos entrando numa nova estação. E se você não está entendendo isso com o teu coração, com o teu espírito, você precisa começar a orar a Deus para que você possa sentir isso também. Sabe por quê? Porque é duas coisas muito lindas quando você sente isso. Primeiro, que você sabe que você não vai perder, porque você vai virar o jogo. E segundo, a empolgação que você fica quando você sabe que o jogo vai virar, entendeu? É muito incrível, não é verdade? Entendeu? Você imagina, você está passando por uma dificuldade tremenda em alguma área da sua vida, e você começa a enxergar, nem que seja muito pequenininho, nem que seja o tamanho da mão de um homem, uma nuvem, você começa a enxergar, esse jogo vai virar. Sabe, aqui a gente não passa por isso, graças a Deus. Mas no Nordeste do nosso Brasil, lá tem muita seca, lá às vezes falta muita água, não tem chuva muitas vezes. E eu imagino que quando eles começam a ver algumas nuvenzinhas no céu, eles falam assim: opa, o jogo vai começar a virar. Opa, nós vamos entrar numa nova estação. Ei, vai começar a chover. Por isso que eu quero declarar sobre a tua vida que uma nova estação está entrando sobre a tua vida. E sabe, chuva de bênção vai começar a se derramar. Basta você começar a entender isso. Basta você começar a viver isso, a viver uma nova estação, a entender que o jogo vai virar. E eu sinto muito forte isso no meu espírito, e você pode crer que Deus está fazendo coisas. E olha só que eu vou te falar, que é muito importante. Nós entramos no mês de outubro, amém? Então nós temos outubro, novembro e dezembro para encerrar esse ano. Parece que o ano literalmente voou. E parece que nós perdemos, teoricamente, esse ano, por causa do tempo que nós ficamos. Mas eu quero te dizer uma coisa que está queimando muito no meu coração. Ei,
nesses 3 meses, se você acreditar, eu estou acreditando, então eu vou viver. Nesses 3 meses, Deus vai fazer muito mais do que Ele poderia ter feito nos outros 9 meses. Sabe por quê? Eu acredito muito que esse tempo de pandemia era uma das formas era para nos provar, era para testar realmente quem poderia viver a gente falou sobre isso, esse segundo tempo, essa virada. Então, de repente, você que está aqui, você não faz parte daqueles que desistiram durante a pandemia. Você faz parte daqueles que acreditam que Deus tem muita novidade ainda para esse ano, para a tua vida, para a tua célula, para a tua família, para a tua casa. Deus tem muita coisa ainda. E você deve estar achando até estranho eu pregar uma mensagem assim, né? Porque de repente você está falando, é uma mensagem motivacional, é alguma coisa. É assim porque eu estou empolgado com aquilo que Deus vai fazer. Sabe por que eu estou empolgado com o que Deus vai fazer? Porque Ele já está fazendo. Ele já está fazendo tanta coisa. E sabe, eu quero compartilhar e tirar algumas lições importantes com vocês essa noite. Como nós conseguimos alcançar essa virada e manter essa virada. Porque não adianta nada, o jogo está de 1-0, você vira para 2-1 e depois toma 3-2. Não adianta nada você fazer uma cesta, nos últimos minutos, virar o jogo, e depois o time adversário faz uma cesta e vira o jogo de novo e ele ganha o jogo. Por isso que é muito importante você virar o jogo, mas é muito importante também você manter essa virada. Amém? Eu quero compartilhar isso através de uma história da Bíblia com vocês. O texto está em Juízes, capítulo 6, verso número 1, diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Esse texto, ele trata sobre o início da história de uma pessoa que vocês conhecem muito, e já devem ter ouvido falar, que é Gideão. Esse texto fala sobre o início da história de Gideão, e essa é uma história de uma virada, mas uma virada monstruosa, uma virada incrível. E é importante nós entendermos o contexto histórico, Daniel, que antes que Deus fale que eles fizeram mal aos olhos do Senhor, e aí o Senhor entregou nas mãos dos midianitas, durante 7 anos. Antes disso, antes de acontecer isso, o povo de Israel estava vindo de 40 anos de muita paz. Você imagina você viver 40 anos só de bonanças, nenhuma dificuldade. Você imagina, de repente você fala assim, eu queria uma semana só, não precisava nem ser nem 40 anos, entendeu? Aí eu queria uns 2 dias só, Marco Aurélio. Está tão difícil, mas eu creio que quando você caminha com Jesus, não fica tão difícil assim não, tá? Fica não, porque com Jesus as coisas são diferentes, entendeu? A dificuldade ela se apresenta, mas com Jesus a gente trata diferente as dificuldades. Tem as dificuldades, tem os problemas, tal, mas quando a gente está com Jesus, a parada é diferente. Então, por que eles ficaram com problemas aqui? Porque eles fizeram algo mal aos olhos do Senhor, os israelitas. E aí, depois de 40 anos de paz, eles passaram 7 anos difíceis nas mãos dos midianitas. E primeiramente o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a derrota que pode estar acontecendo na tua vida hoje, de repente você está precisando virar o jogo, e ela pode estar acontecendo porque 99,9% das vezes você só está perdendo por consequência dos seus atos. Já acabou o motivacional, né? Mas não. É porque de repente você não entende isso. De repente você entende, não, esse ciclo da minha vida é para eu viver muito difícil mesmo. Não, de repente só está tendo dificuldade na sua vida pelas escolhas que você fez no passado. Ou pelas escolhas que você fez na pandemia. De repente você passou 5, 6, 2, 3, 4 meses em casa, distante da igreja física, e você fez escolhas ruins, e agora você está precisando de uma virada na tua vida, e você tem a audácia de às vezes virar e falar bem assim, o inimigo está furioso comigo. Não, o inimigo ficou feliz com você, porque as suas escolhas foram tão erradas que as consequências dela apareceram agora. Então, primeira coisa, lembra que a gente falou semana passada sobre crescimento? Você tem que fazer uma autocrítica, lembra? Uma autoanálise, e perceber, isso que está difícil porque é para ser difícil, ou porque são consequências daquilo que eu fiz? Porque entenda um negócio muito importante, olha aqui para mim. Pecado, Deus perdoa o pecado? Perdoa? Perdoa? Vocês estão aqui comigo? Perdoa? Isso. Mas a consequência ela vem. Eu já falo isso,
encontro com Deus, um monte de coisa, que nós estamos aqui, e ao nosso redor tem anjos. E ao nosso redor, a palavra de Deus fala que o inimigo está bramando como um leão. Quando você peca, você abre uma brecha. Um anjo desse, ou até todos, saem. E aí o inimigo vem e faz o quê? Entra. Aí eu peço perdão, mas agora eu me arrependo logo depois. Aí o anjo vem e faz o quê de novo? Te cerca. Mas o inimigo já entrou. Deus pode ter misericórdia muitas vezes da sua vida, como Ele tem, entendeu? De não acontecer aquilo que poderia acontecer. Deus tem muita misericórdia da gente, não tem não? Não tem muito. Rapaz, se nós formos olhar para o Velho Testamento, até no Novo Testamento, tem gente que mentiu e morreu. É sério. E hoje tem gente que mente para não vir na igreja. Você imagina se fosse desse jeito hoje, Breno? Ó, só pode entrar aqui quem tiver sem pecado. Ia ter que fazer o culto lá fora, gente. Né? Mas Deus é muito misericordioso. Mas a consequência, ela acaba vindo. Então, às vezes, você está passando por uma situação difícil, eu queria clarear a sua mente, para você não ficar colocando a culpa no diabo toda hora. Ah, não, mas o diabo é muito ruim. Sim, ele é péssimo. Mas, de repente, você está colocando culpa nele de atitude que é sua. Eu fico imaginando, muitas vezes, o diabo falando bem assim, ouvindo você, né? Esse demônio fez isso, isso e isso. Eu imagino o diabo falando com Deus assim, ó, você sabe que não fui eu dessa vez não, né? Dessa vez eu nem me meti. Vocês estão entendendo? Amém? Quando é prova que Deus dá, é diferente. Você vê que Jó, na época de Jó passou por uma prova violentíssima. Ele não fez nada de errado. Então ele tinha um entendimento que ele estava passando por uma prova. E ele continuou servindo a Deus. Mas de repente você acha assim, estou com uma prova na minha vida, Marco Aurélio. Que prova? Rapaz, eu tô querendo muito namorar e eu não estou me aguentando. Isso é prova do Satanás. Não, vai ver porque você transou antes do casamento. Vai ver porque você fez escolhas erradas antes. Ah, eu estou com uma prova financeira, porque eu não estou com dinheiro para nada. Vai ver, você não está com dinheiro, não é porque o Satanás está entrando nas suas finanças, não. É porque você deixou de dar o dízimo, ou dar a oferta. Ou você sonegou alguma coisa. Isso está vindo a consequência. A palavra de Deus diz que quando nós sonegamos, não devolvemos o dízimo e a oferta, quem vem até nós? O devorador. E aí, meu amigo? O devorador, ele não brinca. Ele não brinca. Então, para você virar o jogo, a primeira coisa que você tem que entender é que 99,9% das vezes, a derrota está acontecendo por culpa de quem? Diz assim, ó, minha, isso. E eu quero dizer para você o seguinte, quem não gosta de ficar virando o jogo o tempo todo? Eu. Não é legal você virar o jogo o tempo todo. Ah, mas é emocionante, mas o tempo todo? Toda semana você tem que começar mal e terminar bem? Ei, você não quer ficar virando o jogo o tempo todo? Mude as atitudes do início do seu jogo. Comece bem e termine bem. Por que as pessoas têm uma semana muitas vezes muito difícil? Porque elas acham que se elas vierem na igreja no domingo ou no sábado, elas vão ter carga espiritual, entre aspas, para passar a semana toda bem. Aí na segunda ela se esquece de Jesus, na terça ela se esquece, aí chega na quarta ela tem uma tentação e cai, aí chega na quinta ela tem alguma oportunidade de fazer algo errado, ela faz. Por quê? Porque ela achou que o domingo vai recarregar ela. Irmão, está muito difícil as coisas aí, não está não? Não está difícil não? As coisas estão, rapaz, eu não sei o que é isso ainda, né? Mas a nossa amiga, né, China, ela está mandando sementes pretas para as pessoas, vocês viram isso? Que a gente não sabe o que é. Ah, pode ser uma plantinha, mas ultimamente da China não tem vindo muita coisa boa não, tá? Ah, mas eu comprei tanta coisa na China boa, mas dura pouco tempo, lembre-se disso, né? Mas eles estão mandando semente, e tem gente que planta ainda, você acredita? Vou plantar para ver o que é. Aí parece, isso é uma notícia, mas não é confirmado, tá? Então antes você fala bem assim, isso é mentira. Eu li isso na notícia. Que uma pessoa do interior, não do Espírito Santo, eu acho, foi de algum estado, ela plantou, acho que foi do Maranhão, ela plantou a árvore, negócio, o gato dela comeu uma folha e morreu. Aí sabe o que ela vai falar? Deus não cuidou do meu gato. Mas para que foi plantar a porcaria da semente preta que vem da China, nesse momento? Não é verdade? Mas é isso que você faz.
Você planta as coisas pretinhas e acha que vai nascer coisa bonita. Você planta irresponsabilidade e você acha que você vai ter responsabilidade das pessoas. Você planta infidelidade e você acha que as pessoas vão ser fiéis a você. Você planta desonra e você acha que você vai ser honrado. Então entenda isso, por favor. Então, para a gente virar o jogo, a gente precisa entender que nós temos que tomar cuidado nos nossos atos no início, amém? Algumas lições importantes, amém? Estão comigo? Primeira lição, óbvia, mas importante: consiga o empate. Se você está perdendo, a primeira coisa para você começar uma virada, você tem que fazer o quê? Empatar. Empatar o jogo. Juízes 6, 25, 27 diz assim: naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá, que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite, com medo da sua família e do povo da sua cidade. Olha só, presta atenção. Quando Gideão foi chamado pelo Senhor, o Senhor deu uma tarefa para ele. Ele teria que ir lá, destruir o altar que foi feito a Baal, entendeu? E colocar um altar para o Senhor. E aquilo era algo muito difícil, porque a família dele tinha construído, e todo o povo que estava ali, estava adorando a quem? A quem? A Baal. Entenda o contexto da história. Lembra que eles estavam servindo ao Senhor, e fizeram algo mal aos olhos do Senhor, e foi isso, eles estavam servindo a Baal. Então, Deus pegou e chamou Gideão e falou assim: ó, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Então é interessante você entender o seguinte: primeira coisa para você conseguir esse empate, virar esse jogo, tome uma postura. E na maioria das vezes, para você virar uma partida, para conseguir um empate, as posturas, elas sempre vão parecer aos seus olhos desagradáveis. Eu vou explicar. Era fácil Gideão fazer o que ele ia fazer aqui? Não? Não. Porque ele ia fazer algo que a família dele fez e que já estava ali, que o povo gostava. Tanto que ele fala o seguinte: eu chamei os meus servos e fiz de noite, fiz isso escondido. Para quê? Para que não arrumasse problema. Então, é interessante o seguinte: de repente, diga de repente, você não está empatando o jogo ainda, porque você prefere ser agradável do que ser bíblico. Você prefere agradar as pessoas do que agradar a Deus. E olha só, querer agradar todo mundo, uma hora você irá desagradar a Deus. Então, repita comigo algo muito forte: eu prefiro agradar a Deus do que agradar as pessoas. Ah, mas isso não é muito forte, Margarida. Por que você falou que a gente ia falar algo muito forte? Porque pode não parecer forte você falando, mas quando a situação se coloca diante de você, você quer fazer uma outra coisa. Quando a situação se coloca diante de você, é a hora de você conseguir aquele empate, é a hora de você romper, mas você vai ter que falar algo para a Ana que ela não vai gostar, aí você pega e sai fora. Então pode ser que você prefira continuar perdendo o seu jogo, a sua vida, do que perder uma amizade. E o melhor amigo que você vai ter é Jesus. E você está perdendo Jesus por causa de amizades. Marco Aurélio sempre fala disso aqui, mas sempre acontece isso. Continua acontecendo. Continua as pessoas negociando os princípios para poder não chatear ninguém. Não é verdade? De repente você está negociando os princípios dessas eleições, já. De repente você está negociando no relacionamento. De repente você começou a namorar. Você pode não estar me ouvindo ainda, mas de repente você vai me ouvir depois. Mas de repente você está aqui, você começou a namorar, e você vinha no salto toda semana. Aí você começou a namorar, sua namorada vira e fala bem assim: aqui, nós vamos no salto uma semana sim, uma semana não, tá? Tem que ter tempo para? Tem que ter tempo para o quê? Para namorar, tem que ter tempo para mim. Tem que ter tempo. Porque senão está errado. E as namoradas e os namorados pode ser que me batam agora. Eu tinha muito tempo para namorar com a minha esposa quando a gente era namorado. Como tinha tempo? E eu encontrava ela quase todo dia, porque eu vim peguei todo dia, ela vinha também.
E ela trabalhava, hein, em outro lugar. Mas o que acontece? Aí, como está no começo do relacionamento, tá alto, acho que o microfone, né? Quando está no começo do relacionamento, e você não quer chatear a pessoa, aí você fala, tá bom, eu não vou falar com ela que a gente precisa ir, né? Vai que ela fica chateada comigo e já termina comigo. Meu irmão, para os homens e para a mulher aqui, tá? Se você chegar um dia e falar com o seu namorado ou sua namorada bem assim, aqui, é muito melhor a gente ir para a igreja do que ir para a pizzaria. Você não acha? E ela falar bem assim, não acho. Você faz o que você quer. Porque eu não vou falar, porque senão depois eu que estou a responsabilidade, né? Mas eu acho que entendeu, né? Eu acho que vocês entenderam. E olha que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela sabia que a vida dela ia ser difícil. Primeiro que eu sou um cara difícil. Segundo, eu queria viver integral do ministério. E não é fácil. Não é moleza igual vocês pensam. Vocês estão pensando na igreja agora. Vocês vêm para a igreja e pensam aqui. Não é o certo também. Mas de repente você vai dormir e tal. Eu chego em casa e converso sobre a igreja. E é um prazer da nossa vida. Conversa aqui e tal. Agora que ela não está vindo, então, aí que ela quer saber tudo. E o homem tem um pouco de dificuldade de contar detalhes, não tem? Mulher conta muito detalhe, homem não. Então, às vezes, a Rebeca me bota sempre uma enrascada. Mas quando ela te contou isso, que aconteceu? Não, ele não me falou. Aí eu falei, mas eu não tinha como lembrar disso. Aí me lasca, mas não tem problema não. Eu vou lascando os dois, brincadeira. Então, você precisa tomar uma postura para poder conseguir esse empate. Então, entenda uma coisa, não é para você ser um cara chato, mas muitas das vezes você vai desagradar algumas pessoas por tomar posturas bíblicas. Por quê? Porque os princípios e valores são todos invertidos. Aí. Então, a sociedade, as amizades lá de fora, e até às vezes aqui de dentro, elas querem que vocês tomem posturas que não estão contidas na palavra de Deus. Não é verdade? O seu namoradinho, sua namorada, seu marido, sua mulher, seu amiguinho, eles querem isso. E você precisa se levantar nesse sentido e tomar alguma postura. Ei, presta atenção nisso daqui. A inércia mata. Como assim? Ficar parado vai fazer que você perca o jogo. Então você precisa se movimentar. Eu tenho um pouco de gastura de gente que é muito lenta, entendeu? De gente que você fala bem assim, você pode pegar uma água? Hoje? Nós precisamos fazer isso. Sim. Eu estava assistindo o Masterchef. Eu gosto de assistir os antigos também. Quem já assistiu o Masterchef? Isso. Aí tinha um Masterchef. Caramba, muita gente. É irado, né? E você se sente o cozinheiro, né? Não entende nada que eles estão falando, né? Eles fazem um foie gras com bisteca, com curry, com crosta. E nenhum de vocês comeria o que eles estão comendo lá, tá? A maioria não comeria, entendeu? Ostra. Eu amo ostra. Nunca comeu? Eu nunca comi ostra. Ai, delícia, alguém falou. Deve ser cara com força ostra, eu não sei. Tem umas carnes lá que eles botam lá. Mas deixa eu voltar no Masterchef. Aí teve um Masterchef profissional que tinha um cara, o nome dele é Paulo. E tipo assim, às vezes faltava. Não sei se você conhece esse cara. Conhece, né? Conhece, Elton? Tipo, às vezes faltava uns 20 segundos e ele precisava pegar uma panela lá atrás. Aí o pessoal, 20 segundos, Paulo. Aham. E pior, ele não ganhou o Masterchef. Mas o miserável dificilmente não entregava um prato. Só na prova do ovo lá que ele não conseguiu entregar quase nada. Vê que eu acompanho mesmo, né? Mas ele era lento, devagar. E você em casa, você ficava assim, vai! E de repente você está precisando de um vai na sua vida. De repente você está precisando começar a partir para cima. A ser mais ativo. Então vira o seu irmão assim, ó, vamos! Isso. Amém? 2. Seja capacitado pelo Espírito. Aí, ó, viu? Juízes 6, 34, parte A. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Ei, para você conseguir uma virada, você primeiro tem que conseguir um empate. Conseguir um empate, você tem que ser capacitado pelo Espírito. Ó, entrar numa partida sem treinar, é você querer a derrota. Se você entra numa briga e não treina, você não vai conseguir vencer. Se você quer viver nesse mundo de hoje,
ser um cristão autêntico, viver uma vida de alegrias com o Senhor, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ser capacitado pelo Espírito. Porque senão as pessoas podem te enganar. Elas podem falar coisas que estão na Bíblia, pegando versículos isolados, fora de contexto, e convencer você a fazer algo que não deve ser feito. Não é verdade? Ou você não ouve nada disso aí? Porque, deixa eu falar um negócio pra você, tem muita coisa na Bíblia que é por contexto. Tem coisa na Bíblia que é clara. Tem coisa na Bíblia que não tem meio termo. Só que essas que precisam de contexto, porque todo livro você tem que ler o contexto dele. Principalmente porque a Bíblia, ela não é em ordem cronológica, na grande maioria dela. Entenderam, né? Ela não vem certinha. Então você precisa ler o contexto, você precisa ver o que está dizendo nesse texto, o que está dizendo naquele texto, o que mudou aqui, o que mudou aqui. Então é isso. Você precisa conhecer. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então se você não estiver preparado, você não vai conseguir uma virada na sua vida. É impossível você viver uma virada na sua vida sem o Espírito Santo. Tem gente que sem relacionamento com Deus quer viver algo novo. Não adianta cantar só eu quero viver algo novo. Não adianta você ficar o dia todo cantando, eu quero viver algo novo. Ei. Só fica assim a música, né? Ei. Faz meu coração arder. Aí fica, você levanta a mão, isso. Aí você fica assim, quero viver algo novo. Mas se você não tem relacionamento com o Espírito, eu acho que essa música nunca vai cantar aqui, né? Porque eu falo tanto dessa música assim desse jeito, né? De cantar, todo mundo vai olhar para mim, vamos ver se você está cantando, hein? E outra coisa muito importante, num jogo, tem muita coisa que você precisa fazer. Diga, eu preciso fazer. Mas tem algumas horas da partida que ele precisa entrar. Que o Espírito Santo precisa tomar conta. Porque tem algumas coisas que você não consegue fazer. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele vem para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se você não anda com o Espírito Santo, você vai pecar e não vai ser convencido dele. Você vai pecar e vai achar normal. Então você, quando não é capacitado pelo Espírito, você não tem um relacionamento com ele, você não vai conseguir a virada que você precisa na sua vida. Porque você não vai. Porque é interessante o seguinte: você vai olhar e vai achar que nem precisa de virada. De repente, quando eu falei no começo aqui, eu estou sentindo uma nova estação, eu estou sentindo uma virada, eu não estou precisando disso não, minha vida está ótima. Não precisando de mudar nada. Isso é falta do Espírito. Então, primeira coisa, consiga o quê? Você não está prestando atenção, hein? Primeira coisa, consiga o empate. Segunda, seja capacitado pelo Espírito. Terceira, tenha a direção de Deus. Juízes 6, 36, 38 diz assim: então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dai-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneirarão os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu a tigela cheia de água. Isso daqui, você não precisa nem entender qual que foi o contexto. Se você quiser, depois ler Juízes 6, 7, 8, que vai ficar mais fácil para você. Mas aqui Gideão fez uma prova com Deus. Ele queria saber o seguinte: se é verdade que eu vou ser o cara que vai salvar Israel, eu preciso de uma prova. Eu preciso entender que é o Senhor que está falando. Eu preciso ter uma direção do Senhor. E decisões sem direção levam você à perdição. Tente pegar um carro. Imagine um carro. Imagina uma Land Rover. Entendeu? Quem pegou, pegou. Aí vamos lá. Motor novinho. Tudo certinho. Pneu zerado. Aquele aro enorme. Banco de couro. Entendeu? Multimídia. Sensor de ré. Câmera de ré. Câmera de frente. Frigobar, sei lá, tem tudo no carro. Tem carro hoje que vem com aquele negócio do porta-luva refrigerado, sabia? Dá para você refrigerar. Vocês terem ideia. Dá para você fazer no seu também, só para ligar um gás de geladeira ali que você consegue também. Brincadeira, faz isso não, hein? Aí você pega esse carro, tá tudo certinho. Aí você quer ir para São Paulo com ele. Ele vai aguentar ir para São Paulo? Vai, tá tudo certo. Mas só falta uma coisa para ele. Ele não tem um volante.
ele está sem o volante. Você vai ligar o carro? Vai. Você vai, Land Rover é automático, né? Você vai botar lá no drive? Vai. Você vai conseguir sair com o carro? Vai. Você vai conseguir andar um pouco com o carro? Vai. Mas a primeira curva que tiver, você vai fazer o que ninguém quer fazer na vida, que é bater uma Land Rover. Ou seja, de repente você está assim, você tem tudo dentro de você, mas falta uma direção. Falta o volante. Sabe, você não vai conseguir virar o jogo se você não tem uma direção. Sabe, por que existe um técnico? O técnico não joga. Seja de futebol, de basquete, tudo, não joga. Mas ele que vai instruir o time é o quê? A dar uma virada. Normalmente, as viradas elas acontecem no primeiro tempo de um jogo, de vôlei, no primeiro set. Elas acontecem o quê? Depois de um intervalo, ou de um tempo técnico. Por quê? É na hora que o técnico fala bem assim, ei, ou ele vai dar uma motivação, ou ele vai falar, ó, começa a jogar a bola mais para cá, começa a chutar para cá, quando é MMA, entendeu? Normalmente, eu via muito UFC, hoje tá muito ruim, os brasileiros estão muito mal, entendeu? Mas eu via muito UFC, e eu via que muita coisa mudava quando dava aquele intervalo. Claro que o cara dava aquela descansada, tem isso também, mas o cara chegava, o técnico ali, o preparador falava assim, ó, rapaz, o cara está dando, porque quem está de fora muitas vezes vê melhor, lembra que a gente falou isso? Aí o cara está de fora, o cara vê, ó, você pode socar ele mais embaixo, você pode socar ele aqui, você pode derrubar ele ali, ó, e montar em cima dele. Ou seja, se você não tem um direcionamento, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir virar o jogo. E tem dois pontos nesse ponto. Pode ser que você esteja sem direção, ou pode ser que você esteja até com uma direção, mas errada. Aí voltamos para o segundo. Você tem que ter um relacionamento com o Espírito para saber se você está andando certo ou andando errado. Está entendendo? Tem gente que acha que está chegando em algum lugar, Daniel. Tem gente que está lá, não, a direção é essa. E a palavra de Deus diz que tem muitos caminhos que parecem bons, mas o fim dele é o quê? A morte. Morte física, morte espiritual. Não tem quando você fala para alguém bem assim, ó, rapaz, para de mexer com isso. Para de usar isso. Para de fazer isso. E a pessoa, ela te fala bem assim, eu sei o que eu estou fazendo. E depois de um tempo ela vai e se dá mal. Ó, quantos jovens eu já vi morrendo literalmente, porque não ouviram. Não me engano, foi o ano passado. Um jovem veio na igreja, no final de semana, não foi isso, mais ou menos? No final de semana. Eu não sei qual foi a postura dele. Alguns dizem que ele se reconciliou, alguns dizem que não. Mas ele estava perdido. E ele veio na igreja uma semana antes de morrer. Não lembro porque ele morreu, deu um negócio lá e ele morreu. Estava ruim, saúde lá e morreu. Mais novo, 22, 21 anos. Eu não estou querendo dizer que você vai morrer semana que vem, pelo amor de Deus. Mas esse caminho que leva à morte, ele pode ser tanto a morte física como a morte espiritual. E deixa eu falar um negócio para você. Depois que a pessoa morre espiritualmente, é muito difícil levantar ela. É mais difícil você trazer para a igreja alguém que é desviado do que alguém que não conhece Jesus. Porque a pessoa que não conhece, ela vem por curiosidade. A pessoa que já conhece, já ouviu falar, já esteve aqui ou em outra igreja, ela tem muitos preconceitos dentro da mente dela. E ela acha que não precisa disso daqui. Ou ela acha tipo assim, vai dar tempo. Vai dar tempo. Uma hora eu volto. Eu tenho que curtir um pouco aquilo que eu estou fazendo. Então, é muito importante você entender o seguinte, jovem, adolescente que está aqui me ouvindo essa noite. A palavra de Deus diz que nós somos fortes, amém? Ou seja, seu motor é bom, cara. Seu pneu normalmente está zerinho ainda. Está tudo novinho seu carro. O para-choque, tudo novo. Entendeu? A frente, tudo novo. Você está pronto para fazer aquilo que Deus sempre fazia através da tua vida. Mas você está sem direção. Porque você não ouve as pessoas. Ou porque você não ouve a palavra de Deus. E você está perdendo tempo. Se você já não fez o que o Senhor queria que você fizesse hoje, você já perdeu um dia. E se você não tomar uma posição hoje, amanhã você vai perder outro dia.
O dia de você tomar uma posição não é quando você enjoar lá de fora. O dia de você tomar uma posição é hoje. Porque aqui não tem como enjoar. Quando alguém fala bem assim para mim, eu estou de saco cheio de ir na igreja. Eu não consigo entender. Só se ela estava vindo na igreja por vir. Mas se ela está vindo na igreja porque ela encontra o Senhor aqui, não tem como você ficar chateado do Senhor. A gente passa a semana toda aqui na igreja. Toda, quem trabalha na igreja. Aí chega no final de semana, para onde a gente quer vir? Para a igreja. A gente não vem obrigado, não. Porque eu podia muito bem chegar hoje e falar bem assim, ó, vou ficar com a minha esposa. Entendeu? O Marcelo vai pregar no meu lugar. Entendeu? Mas a gente gosta de estar aqui. A minha esposa está lá, doida para vir para cá. E hoje eu falei com ela, como ela faz falta aqui. Eu sinto muita falta dela. Dela entrar comigo na igreja, dela pregar, ouvir ela pregando, que é um profeta de Deus. Entendeu? Dela estar sentada ali, dela dar uns gritos, porque vocês gritam muito pouco, ela grita muito mais que vocês. Entendeu? Ah, por quê? Porque ela te ama? Não, porque ela ama a Jesus mais do que eu. Entendeu? Se você amar muito Jesus, você vai começar a gritar também. Ficar doido assim, pelas coisas. Porque quando eu falei bem assim, ó, estou sentindo no meu espírito que vai ter uma virada. No seu espírito tinha que bater assim, uma virada mesmo, é agora. Quando eu falei bem assim, nós vamos viver uma nova estação, você tem que falar assim, é isso! Isso não é exagero, isso não é querer se amostrar. Não, porque você faz isso em outros lugares. Isso é você vibrar com aquilo que Deus tem. Eu preciso terminar aqui. Consiga o empate, seja capacitado, tenha a direção de Deus. Quarto e último ponto. Dessa primeira parte. Tem mais 9 pontos. Brincadeira. Porque eu vi muita gente se levantando já. Escolha o time certo. Juízes 7:3 diz o seguinte: portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Faz a conta aí, 22 mais 10, 32. Ou seja, dos 32.000, 22.000 deixaram a batalha, que estavam com Gideão, só porque eles falaram bem assim, ó, se estiver com medo pode voltar. Aí você acha tipo assim, pô, já ficou gente, já diminuiu pra caramba. Aí Juízes 7:7 diz assim, ó, o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. O Senhor fez uma prova ali, a respeito, eu acho que vocês já conhecem o texto, de quem ia beber água, né? Quem botasse a mão e botasse aqui, tinha que ir embora. Quem afundasse a cabeça e bebesse água igual o cachorro mesmo, é que tinha que ficar, que os homens são mais bravos. Então, esse negócio de 300 de Esparta, os primeiros 300 foi o Gideão, tá? O primeiro 300 foi o Gideão. Tá? Fala 300, tem um vídeo assim? Ninguém conhece esse vídeo, pô? Famoso pra caramba. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: escolha o time certo. Ó, quantidade não traz qualidade. Sabe por quê? Nós podemos ter uma igreja aqui, ó, lotada de jovens. Mas se essa igreja tiver lotada de jovens e não tiver jovens que querem mudar essa cidade, nós não vamos fazer efeito nenhum. Mas essa igreja vai estar sim lotada de jovens em nome de Jesus. Mais jovens que querem mudar a realidade da cidade de Vila Velha, do estado do Espírito Santo. Você precisa escolher o time certo. Você precisa escolher. Sabe, ter muitos amigos não significa que você é a melhor pessoa, sabia? De repente o cara começa a se vangloriar assim, rapaz, ninguém tem mais amigos do que eu. De repente você tem muitos amigos, você não confronta nenhum. De repente você tem muitos amigos porque você é levado pelo que eles falam. Você não está lá e diz assim, ó, bota o pé aqui na lama, bota. Usa isso, usa. Faz isso, faço. Não vão lá não, vão. Isso não é amigo, isso é controle. Eles estão te controlando. Eu falo isso, falo algumas vezes já aqui. Eu pergunto aos meus discípulos, eu falo, se você quer crescer? Aí eles têm a pior resposta, falam, querem. Entendeu? Eu falo, se vocês estão dispostos a crescer, crescer dói. Eu não quero controlar a tua vida. Mas quando você fizer alguma coisa de errada, eu vou falar. Entendeu? Quando você fizer alguma coisa que não condiz, eu vou falar.
Na quinta-feira nós tivemos um GD, eu ministrei isso na vida deles, a respeito de confronto, a respeito de falar, a respeito de escolher com quem caminha, o time certo. Tem muitos discipulados, não tome isso como exemplo, tá? Mas tem muito discipulado, eu até contei na quinta-feira, que o discípulo sai chorando. Meu discípulo sai chorando. E você deve falar assim, você é mal pra caramba, meu Marco. Não sou não. Sou mal? Sou mal? Aí vocês falam que eu sou mal. Brincadeira. Mas, quando eles choram, eu começo a rir. Não de ironia, mas de felicidade. Porque o choro muitas vezes representa o quê? O arrependimento. Pior é quando você tem um cara que você mostra para ele assim, ei, faz isso, isso e isso. E ele vira na tua cara e fala assim, beleza, vou fazer, mas não faz. Então deixa eu falar um negócio para você, escolha o time certo. Escolha, e deixa eu falar uma outra coisa para você. Não é porque a pessoa está na igreja que ela é cristã não, tá? Pode ser que ela esteja aqui, mas não se converteu ainda. Ah, mas ela precisa de ajuda. Amém. Quando você estiver apto para ajudá-la, ajude ela. Por que eu vejo muito aqui? É gente que está mal, querendo ajudar quem está mal. Juntos os dois, piora mais ainda. Porque a palavra de Deus diz isso. Diz que um abismo, ele puxa outro abismo. Ou seja, você pega um cara que está mal, e você quer botar outro mal para cuidar, dá ruim. Igual a pessoa que quer consolar alguém. Ah, cara, você está triste, né? Fulano morreu, né? Mas é assim mesmo, morreu 6 da minha família semana passada, mais um essa semana, vai continuar morrendo, tá? Aí o cara fala, é verdade, vai continuar morrendo, vai. Aí os dois entram na depressão junto. Porque eles vão ter, se achar um no outro. Olha, você está mal, eu também estou mal. Que coisa linda, vamos ficar mal juntos? Vamos ficar mal juntos. Aí você vê pessoas que eram felizes, que começam a chegar tristes na igreja, porque está andando com gente que é triste. Ixi, eu já vi isso demais, gente. Gente que chegava na igreja, tá engraçadão, aí começa a namorar ou andar com alguém. E aí? Ah não, porque eu amadureci. E quem diz que amadurece fica triste? Se você amadurecer, você tem que ficar mais feliz ainda. Ah não, porque eu amadureci, então eu não quero estar em certo ambiente de pessoas muito novas. Entendeu? Se eu amadurecer de verdade, eu vou estar num ambiente de pessoas muito novas para poder ajudar elas a amadurecerem como eu amadureci, porque uma vez eu fui novo. Então tem que entender essas coisas. Muitas partidas são perdidas porque você não tem ouvido Deus falar sobre o seu time. Porque Deus está ministrando na tua cabeça, está falando, esse time está errado, esse time está errado, esse time está errado. Não torce pro Vasco, não torce pro Vasco, não torce pro Vasco. Aí ele fala. E você não entende. Brincadeira. Até ela aplaudiu. Entendeu? E a vitória, deixa eu falar, a sua virada não está acontecendo, não é porque Deus não quer, Deus quer. É isso que eu falei, eu estou sentindo no meu espírito forte que Deus quer. Mas não vai conseguir com esse time nhaca que você está. Está num time que só te bota para baixo. Você fala bem assim, vamos para os seus amigos. Eu vou para a igreja hoje. A igreja é um saco, aquele pastor é um saco. Aí você ouve aqueles caras. Ou senão você não ouve. Você veio para a igreja hoje. Muita gente falou que você não veio, mas você veio. Mas só que deixa eu falar um negócio para você. Uma hora você cansa. Ou você vai cansar deles e vai se afastar deles. Ou você vai cansar de vir. De ouvir. Toda hora eles falam isso, você deve ter alguma coisa. Então escolha o time certo. Vira para o seu irmão e fala assim, você é um time certo? Forte essa pergunta, né? A pessoa não vai falar que é um time errado, né? Ninguém vai falar para você, não se junta comigo não, que eu estou muito errado, hein? Dificilmente alguém vai falar isso. Se a pessoa falar é porque ela já está muito certa, porque ela está entendendo. Eu preciso de ajuda. Está sendo sincera. Aí você virou a partida, amém? 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 Virou a partida, mas você não ganhou ainda. Então como é que eu faço para manter a virada? 2 coisas simples. Primeira coisa, entregue o crédito da virada à pessoa certa. Juízes 8, 22, 23 diz assim, então os israelitas disseram a Gideão, seja nosso governante, Gideão.
Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Ei, a glória é sempre de Deus. Se você conseguir virar na sua vida hoje, você pode até falar bem assim: ó, a palavra que o pastor Marco Aurélio ministrou mexeu muito no meu coração, mas a glória não é minha. Quem está falando isso com você hoje é Deus. Quem vai fazer virar na tua vida é Deus. A glória é de Deus. Então é simples. Quando você virar o jogo, você faz o quê? Glória a Deus. Graças a Deus. É Deus que fez isso. E uma outra coisa muito importante e muito óbvia, mas que as pessoas não estão fazendo, sabe por quê? Porque o normal quando você vira uma partida é você parar. Então ponto 2 dessa parte é: não se acomode. Juízes 8, 33, 34 diz assim: ó, logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Olha, do capítulo 6 ao final do capítulo 8, o povo de Israel estava perdendo o jogo, empatou o jogo, virou o jogo, e o que aconteceu? Voltou a perder o jogo. Porque eles se acomodaram. Quando Gideão morreu, não tinha ninguém que falava com eles. Então eles se acomodaram. E depois, deixa eu falar um negócio que é muito importante. Normalmente, depois de uma virada, você vai querer se acomodar. Por quê? Porque a virada requer muito esforço, muitas vezes. Requer muita luta. Requer muita batalha. Então, quando a virada vem, você quer fazer o quê? Agora é minha hora de descansar. Mas essa é a hora de você continuar orando, vigiando, vive em santidade, num ambiente de honra, para você poder manter aquilo que Deus deu para você.